Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinário da disciplina Morfologia e Taxonomia de Criptógamas do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. Eu sou a professora Alcina Barcelos e estarei aqui com vocês fazendo a mediação desse webinário. Quem está ministrando a disciplina, atenção a esse nome, a disciplina Morfologia e Taxonomia de Criptógamas, é o professor Flávio Araújo Vieira. O professor Flávio é doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestre em Educação, Administração e Comunicação, pedagogo e graduado em licenciatura plena em Ciências, habilitação em Biologia e Física, especialista em Estatística e Matemática, especialista em Metodologia do Ensino de Química, especialista em Educação à Distância. Atualmente, o professor Flávio é docente do Instituto Federal Baiano, no campus Teixeira de Freitas. Boa noite, professor Flávio, seja muito bem-vindo a esse nosso encontro com essa disciplina de, eu vou falar várias vezes, viu, até eu aprender, Morfologia e Taxonomia de Criptógamas. A palavra é sua, viu, professor? Obrigado, Alcina, obrigado, Valmir, aí, pela participação e ajuda, colaboração. Pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, a Alcina já me apresentou, né? Eu sou o professor Flávio. Eu sou o professor formador da disciplina Morfologia e Taxonomia de Criptógamas, né? Nesse terceiro período. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu sempre fico trabalhando com disciplinas na pedagogia, né? Mas dessa vez eu estou no curso de Ciências Biológicas. Pessoal, então, voltando aqui, Morfologia e Taxonomia de Criptógamas. Bom, sobre as características gerais, né, as criptógamas, né, esse termo criptógamas, ele é utilizado para designar plantas que não produzem sementes, flores ou frutos, né, e se reproduzem por meio de esporos. O termo vem do grego, né, cripto. O termo cripto significa oculto, escondido, né, e gamo significa união sexuada, né, reprodutiva. Vem da palavra gametas, gametas. É uma estrutura reprodutiva. Então, cripto é oculto, escondido, e gamas, estrutura reprodutiva. Então, é como se eu falasse assim, que as criptógamas são plantas que possuem seus gametas ocultos e que não aparecem, né? Na realidade, elas são dependentes de água para fecundação, se reproduzem em ambientes úmidos, né, e sombreados. Elas não possuem semente, nem flor e nem fruto. Vamos começar. Esse grupo, nós temos as briófitas, as pteridófitas, os fungos, né, e os protistas. Tá? Vamos começar pelas briófitas. Qual o ambiente que as briófitas vivem? Pela imagem aí, vocês estão observando? Olha, lugares úmidos, né? Grande disponibilidade de água, abrigadas do sol, temperaturas amenas, né? As briófitas, as plantas são eucariontes, né? São pluricelulares, são autótrofos e fotossintetizantes, tá? As briófitas, elas não têm sistema vascular, ou seja, são de pequeno porte, né? O gametófito é a geração duradoura delas. O corpo geralmente é dividido em rizóides, cauloides e filídeos. Elas são dependentes da água para a reprodução. Bom, exemplo de briófitas aqui, nós temos os musgos, a sequoia, você consegue ver as imagens aí, as trecaídeas, né, o sistema vascular delas permite o maior tamanho do indivíduo. Observa aí o tamanho da sequoia, né, ela consegue se destacar na natureza pelo seu grande porte. Bom, a organização do corpo delas
né, é dividida em duas partes. A primeira são esporófitos, né, possui 2 N's, gameta, e o gametófitos, que possui 1 N, né. Ela começa pelas rizóides, né, que são as raízes, né, cauloides, filóides no corpo, a haste e a cápsula. Embora não possui semente, não possui flor e não possui fruto. Bom, o ciclo de vida, né, ela começa com indivíduo, estrutura, e aí vai para a fase célula. Dessa fase célula, ela subdivide oosfera, arquegônios, gametófitos, depois esporos, esporângio, esporófito e zigoto. Bom, se reproduz por mitose e por meiose, tá? Bom, voltando aqui, então a meiose ela fica no interior da cápsula, né, formando os esporos, né? Esses esporos, ele tem um ciclo de vida, né, que vai pelo gametófito, né, anterídeo, né, e vai seguindo, fazendo a fecundação arqueogônica com o embrião em 2 N's, o gametófito feminino e o esporófitos 2 N's, tá? E se reproduzem por mitose e por meiose. A fase duradoura, que é a maior, é chamada gametófito, né? Existem alguns vegetais que possuem uma fase mais duradoura do que outras plantas, né? Outra fase passageira são chamados os esporófitos. Os esporófitos são plantas que a duração delas, né, é muito menor do que a do gametófito, tá? A do gametófito é uma fase maior, né, dos vegetais, e a fase passageira são os esporófitos. Bom, exemplos, né, de esporófitos, eles começam com uma cápsula, né, a calíptra, né, até a fase adulta, né, que é a chamada cápsula. Bom, quem são? São os musgos, são as hepáticas, né, antóceros, né, são plantas que a gente vê no dia a dia, mas às vezes a gente não reconhece pelos nomes, né, pelas nomenclaturas. Então, musgos todo mundo conhece, hepáticas, né, a gente vê muito, e o antóceros, desculpa. Os musgos, né, hepáticas, né, que são exemplo de gametófitos. Hepáticas, os esporófitos, aquilo que a gente falou, a cápsula, a seta, a haste, né? Antóceros, esse é o exemplo aí de vegetais antóceros, né, que são gametófitos. Antóceros são esporófitos, aí a cápsula. Os traqueófitas, elas são apresentam com vasos condutores, né? Engloba os grupos de pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Exemplo disso é uma coisa que é o xaxim, né? Que hoje em dia, né, é proibido, mas o xaxim, ele é quando se junta vários vegetais e forma um xaxim, né? Onde a gente colocava samambaia, alfinete, plantava outras coisas. Exemplo disso aí também é o pinheiro, né? Que mais na região das araucárias, né? Que é chamada araucária angustifolia, né? É o pinheiro. A azaleia, né? Que é da família da Rhododendron Simpson, que são esses 3 exemplos, né? Xaxim, pinheiro e azaleia. Bom, sobre as pteridófitas, que é outro grupo de vegetais, o que a gente tem a falar? Inovações evolutivas, né? O sistema vascular, o transporte é mais rápido e eficiente do que as briófitas. Elas possuem raízes, caules, folhas verdadeiras, né? O esporófito dominante ramificado e com muitos esporângios, né? Possui traqueídes, né? Que é o sistema vascular que permite o maior tamanho do indivíduo, que a gente tinha falado, também ocorre também nas pteridófitas, né? Os soros, né, são agrupamentos de esporângios, estruturas formadoras de esporos, né?
As estruturas. Em relação às estruturas, né, o caule é sempre do tipo rizoma, em geral são subterrâneos, né? O gametófito reduzido, que é o protalo, né, ele é clorofilado, monóico ou dioico, pode se apresentar na forma monóico ou dioico. O báculo, né, que é a folha jovem. Os soros é um conjunto de esporângios. Então, nós temos aqui as raízes, o rizoma, o báculo e as folhas. Esse exemplo aí é um exemplo de uma samambaia, tá? O protalo, que é o gametófito maduro, né? São exemplos os arquegônios, né? Anterídeos. Eles possuem vida livre, são efêmeros, são bissexuados, né? Fotossintetizantes, né? E gostam de viver em locais úmidos, tá? O ciclo de vida, né, é aquilo que eu falei, a reprodução deles ocorre por meiose, né, meiose e por mitose. As briófitas, elas ocorrem por mitose e meiose, já as pteridófitas somente por meiose. O protalo gametófilo, isso aqui eu já falei isso aqui, ciclo de vida. Representantes. Representantes de pteridófitas. É a pterofita, né? Exemplo disso são as samambaias, avencas e azola. Vou colocar o desenho aqui para vocês, a imagem para vocês verem, né? Samambaias, né? Azola, todo mundo conhece, e as avencas, né? Quando a gente fala, a gente não assimila, né? Não associa com a planta. A licofita, né? É a selaginella e licopodium. Depois, a psilotofita, que é a psilotum. A esfenofita, que é esquisento. Vamos mostrar os exemplos aqui das pteridófitas, licófitas, aqui, ó, licopodium, upérsia, selaginella, upérsia e esporângios. A psilotofita, né, é o gênero Psilotum, fóssil vivo, os esporões são formados nas terminações dos ramos, tá? Eles vivem e se reproduzem nas terminações dos ramos. E o psiloto nudo, ele é o único entre as vasculares atuais que não apresenta raízes nem folhas, tá? A esfenofita é um grupo fóssil que possui o gênero esquisento como último membro sobrevivente, né? Folhas em forma de escamas, né? Bem parecidas, né? E outros tipos de esquisento é a cavalinha, né? Muito encontrada na natureza. A cavalinha é parecida com um bambuzinho. A homosfória e heterosporia. Heterosporia são esporos masculinos micrósporos e esporos femininos que são megásporos. Por que é importante a heterosporia? Bom, devido à dispersão de microporos, né, pelo vento, né, independência da água para a fecundação, ou seja, ela não necessita estar em ambientes aquáticos, né, para se reproduzir, né? Então, ela pode se reproduzir através do vento, aumenta a chance de dispersão, né? É essencial para a próxima inovação evolutiva, né? Que é a semente. Evoluiu em diferentes linhagens, independentemente, né? A licopita, samambaias e cavalinhas, né? Entre outras. Fungos. Fungos é outra outro tipo de criptógamo. Os fungos e sua importância, o reino fungi, né, onde estão os fungos, eles reúnem organismos eucariontes, heterótrofos, por absorção, ou seja, organismos que absorvem nutrientes do meio onde vivem. Para isso, eles liberam enzimas digestivas que atuam no meio orgânico, degradando em moléculas simples que são absorvidas. Os fungos mais conhecidos são bolores, mofos, leveduras, orelhas de pau
e trufas, né? Então, aqui, ó, você tem vários exemplos aí, quando você pega uma fatia de pão de forma que está cheio de fungos, olha só essa imagem aí, uma laranja, né? Ou quando você vê um pedaço de pau, alguns fungos ali, entendeu? Os cogumelos, né, que são chamados de champignon, né, o shiitake, o shimeji, são empregados na alimentação do ser humano. É claro que esses aí são cultivados, não é qualquer cogumelo que é próprio para o consumo, né, tem cogumelos que são venenosos. Então, esses aí são cultivados para o consumo, né? Muitas vezes a gente chega num restaurante, numa pizzaria, tem lá pizza de shimeji, pizza de shiitake, né? Pizza de champignon. Então, eu champignon até como, agora shiitake, shimeji eu não suporto, eu acho muito salgado, eu não gosto. Aos que são empregados na indústria de laticínios para a fabricação de certos tipos de queijo, como o Roquefort e o Gorgonzola, né? Esses são empregados, esses queijos eles são produzidos a partir desses fungos, né? Os fungos também têm uma importância econômica, né? Porque alguns tipos de queijo eles precisam do fungo para ser empregados, né, na indústria de laticínio. Então, o gorgonzola, por exemplo, e o roquefort aí, olha, fungos que também são empregados na produção de antibióticos, caso das espécies da penicilina, essa crisissogênio e do notatum, são utilizados na produção da penicilina, né? Deixa eu voltar aqui. Então, eles são utilizados também pela indústria farmacêutica aí. Bom, existem fungos venenosos para o ser humano capazes de causar a morte da pessoa que o ingere. Alguns deles produzem efeitos alucinógenos, né, semelhantes aos causados pelo LSD, é o derivado do ácido lisérgico, né, provocando sérios danos ao ser humano, né? Então, é aquilo que eu falei, existem cogumelos que são cultivados, que são próprios para o consumo. Agora, existem cogumelos que são venenosos e não são próprios para o consumo, né? Eles acabam sendo alucinógenos. Os fungos, em sua maioria, eles são decompositores, né? Eles também são chamados de sapróbios, né? Sapro significa podre, né? Porém, nutrem da matéria orgânica em decomposição. Assim, são fundamentais na reciclagem da matéria orgânica, né? Observa aí como que eles ficam na hora da laranja, o fungo do morango, né? Das frutas aí, ó, os que ficam em restos de tocos de pau velho, né? Então, os fungos, eles podem atuar como parasitas de plantas e de animais, né? Volta aqui, passou. Então, os fungos podem atuar como parasitas de plantas e de animais. Em plantas, por exemplo, a doença é conhecida por ferrugem e afeta as plantações de café, trigo, entre outras. Em animais, podemos citar as micoses, que afetam a pele humana, o sapinho, infecção na boca, a candidíase vaginal, que é uma DST, doença sexualmente transmissível, e aí histoplasmose, que é a infecção dos pulmões, tá? Então, são todas provocadas pelos fungos em humanos e em plantas. Bom, as micorrizas. Algumas espécies de fungo, né, eles vivem em associações mutualísticas, né, com outros organismos. Entre os fungos mutualísticos, existem os que vivem associados a raízes de plantas, formando as micorrizas, que são raízes que contêm fungos. Cerca de 95% das plantas vasculares formam micorrizas, né, que são essas raízes com fungos. Bom, sobre as características gerais dos fungos, podemos dizer que a ciência que estuda os fungos é chamada de micologia, né? Vem do grego mix, né, cogumelo, logia é estudo. Então, estudo dos cogumelos ou estudo dos fungos, tá? Eles são basicamente eucariontes, heterótrofos por absorção, possuem parede celular formada principalmente por quitina, né? Apresenta glicogênio como substância de reserva, e sua reprodução ocorre por esporos, né? O corpo é formado por filamentos chamados hifas,
né, o conjunto de hifas recebe o nome de micélio, tá? Bom, ainda sobre os fungos, muitos deles realizam apenas respiração aeróbica, outros realizam somente fermentação. Alguns, entretanto, são anaeróbicos, né, facultativos, pois na presença do gás oxigênio realizam a respiração e na ausência do oxigênio, o que eles fazem? Eles respiram por fermentação, tá? É o caso da espécie, né, Saccharomyces, né, cerevisiae. Eu não gosto desses nomes latinos que eu me perco. Uma levedura utilizada em condição anaeróbica nos processos de preparação de pães e de fabricação de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho. Nesses casos, o fungo realiza a fermentação alcoólica, ou seja, o açúcar ele é absorvido e degradado por fermentação, originando etanol, que é o álcool etílico, né, que é o elemento importante nas bebidas alcoólicas, né, na produção de bebidas alcoólicas. E o gás carbônico, que é o CO2, importante no crescimento da massa de pão, né, pizzas, bolos, etc., né? Enfim. Então, na fermentação alcoólica, essas leveduras, elas consomem o açúcar, né, e o transformam em gás carbônico e álcool, né? Tem até uma reação química aqui, em que mostra a fórmula da glicose, né, no estado sólido, mas as leveduras, elas produzem o C2H5OH, que é a fórmula do etanol, ou álcool etílico, né, no estado líquido, mais duas moléculas de CO2, que é o gás carbônico. Isso aqui é uma reação química, né, mostrando, né, que numa fermentação alcoólica, né, as leveduras, essa espécie aí, Saccharomyces cerevisiae, elas consomem o açúcar, né, durante a reação e o transformam em gás carbônico e álcool, tá? Bem legal essa reação química. Bom, sobre a reprodução dos fungos, o ciclo de vida dos fungos pode ser dividido em duas fases, assexuada e sexuada. Em ambas, ocorre a formação de esporos haploides, né? Em outras, claro que são esporos diploides. Os esporos sexuados são sempre imóveis, né? E seu transporte depende do vento. Eles podem, né, ser de dois tipos principais. Os ascóporos, né, que eles são formados no interior de uma estrutura, né, especial, denominada asco, né? São esses exemplos aí, olha. E os basidiósporos, né, formados em uma estrutura, né, denominada basídio, né, que vem do latim basidium, pequeno pedestal, né, são de portes menores, né. Então, os esporos sexuados nem sempre são móveis, né? São sempre imóveis. E o transporte depende do vento. Na medida que o vento vai tocando, eles vão se reproduzindo em outros locais, tá? Os principais tipos de corpos, né, de frutificação são os ascocarpos ou ascomas, onde abriga os ascos, né, com os ascóporos, né? E os badiocarmos, que são, ou também chamados de basidiomas, onde eles abrigam os basídios, né, com os basidiósporos, né? Em outro grupo de fungos, ocorre a formação de um tipo de esporo bastante diferente dos demais, que é o zigósporo. Ele se forma quando hifas, né, de micélios distintos presentes no mesmo meio crescem em uma direção à outra, né? Aqui está aqui mostrando um esquema, né, dos gametângulos, né, de sexos diferentes, né, onde eles vão formar esse tipo de esporo que são diferentes, né? Eles eles possuem hifas, né, de micélios diferentes, né, que pertencem ao mesmo meio, porém crescem uma em direção à outra, tá vendo? Bom, ainda sobre a classificação dos fungos, né, a classificação dos fungos ainda é um assunto polêmico, né? Vamos adotar uma classificação simplificada, né, e que está resumida no cladograma ao lado. Aí eu acabei colocando ao lado, eu coloquei abaixo, tá? Então, aqui nós temos os uniflagelados, os zigósporos,
ascocarpo, ascóporo, basidiocorpos, badiósporos, né? E esses aqui ocorre o quê? Perda de flagelo, né? Ocorre reprodução por esporos, possuem hifas, absorção de nutrientes do meio e parede celular com quitina. Bom, essa classificação dos fungos, ela considera principalmente os tipos de esporos formados durante os ciclos de vida desses organismos. Os fungos que formam zoósporos estão adaptados a viver em ambiente aquático, como oceanos, rios e lagos. São classificados como citriomicicota, né, ou quitridimiocetos, ou quitrídeos, né? Esses nomes são esquisitos assim, mas a gente do latim a gente acaba fazendo a conversão para próximo do português. Muitos ocorrem em solos úmidos, onde os zoósporos podem se deslocar na água acumulada. Na evolução dos fungos, houve perda do flagelo, né, propiciando a ocupação do ambiente terrestre por esses organismos. Os fungos terrestres são classificados com base no tipo de esporo sexuado que produzem, né, o zigomicota, que são os zigomicetos, né? A mesma coisa, zigomicota ou zigomicetos é a mesma coisa. Eles são gametas, né? Formam os zigósporos, né? O bolor negro do pão é um zigomiceto. Consegue ver aqui o pão e a laranja? Esse bolor preto aqui, ó, do pão de forma, mostrado anteriormente, é o fungo zigomiceto. O ascomicota, que são chamados de ascomicetos, né? Eles formam ascóporos, né? Os ascomicetos reúnem o maior número de espécies de fungos, né? A maioria deles. São exemplos, as leveduras, né? Já tinha falado, o penicilino, e as trufas, né? Do gênero Tuber, apreciadas na alimentação humana. Aqui estão os desenhos aqui de algumas, tá? E o basidimicota, que são os basidiomicetos, formam o basidiósporos, que são exemplos de orelhas de pau, o champignon, o shiitake, o shimeji, eu já tinha falado anteriormente, só reforçando, e os fungos alucinógenos do gênero Amanita, né? Que é aqueles que eu falei que não são venenosos, porém não são próprios para consumo. Mas tem pessoas que insistem e usam muitos para fazer chá ou consumo indevido, né, se passando por alucinógenos. Bom, antigamente havia o grupo, né, Deuteromicota, né, que são os deuteromicetos, o qual reunia fungos que, por não apresentar a fase sexuada do ciclo de vida, eram chamados de fungos imperfeitos. Hoje, sabe-se que há fungos que perderam a fase sexuada do ciclo de vida durante a evolução. Por análises moleculares, sabe-se que a maior parte dos deuteromicetos pode ser classificada como ascomicetos ou, mais raramente, basidiomicetos. Assim, o grupo de deuteromicetos não é mais considerado um grupo taxonômico válido. Os líquens, ou também chamados líquenes, são associações geralmente mutualísticas, né, entre fungos e algas verdes unicelulares e entre fungos e cianobactérias, né? De um modo geral, os fungos que participam dessa associação são ascomicetos. Raramente há links como basiodiomicetos, né? Nos líquens, a alga que é autótrofo, né, são capazes de produzir seu próximo alimento, né, realiza fotossíntese e assim produz o alimento utilizado por ela e pelo fungo. Este, que é heterótrofo, oferece a proteção à alga, além de reter sais e umidade, eles são necessários a ambos, né? Os líquens podem se instalar em troncos de árvores, rochas, muros e postes, né? O formato dos líquens varia muito de uma espécie para espécie. Tá vendo um exemplo aqui, ó? A gente sempre vê esses vegetais em troncos, né? Troncos de madeira, mas a gente acaba não associando que os líquens são associações, né, de vegetais, porém mutualísticos, né?
eles são mutualistas entre os fungos e algas, né? E, de uma maneira geral, eles participam dessa associação de ascomicetos. A reprodução se faz principalmente por meio de propágulos, né, vegetativos, né, denominados sorédios. Cada sorédio é formado por poucas algas envoltas e por algumas hifas dos fungos. É uma estrutura pequena, facilmente transportada pelo vento. As algas e os fungos eles podem se reproduzir independentemente da formação de sorédios. Os fungos formam corpos de frutificação que ficam evidentes nos líquens. Os líquens têm um crescimento muito lento, ocorre de cerca de 0,1 a 10 milímetros por ano. Por ano, olha só para você ver como é que milímetros, então eles crescem muito pouco, né? É um crescimento muito lento. Alguns estudos indicam que há líquens com cerca de 4.500 anos, né? 4.500 anos. A importância ecológica dos líquens, né? Vamos lá. Primeiro, a gente não pode deixar de falar que esses organismos são importantes ecologicamente, sendo os primeiros a colonizar, né, superfícies nuas de rochas, propiciando a sucessão primária no local. Economicamente, são importantes, pois são ricos em pigmentos que podem ser extraídos e empregados como corantes, em especial os tecidos. Muitos links são bioindicadores, né, de poluição atmosférica, por serem sensíveis a ela. Os links servem de alimento para diversos animais vertebrados e invertebrados. Constituem uma importante fonte de alimento no inverno para renas e caribus, né, nas regiões, né, do extremo norte da América do Norte e da Europa, e são consumidos por ácaros, né, insetos e lesmas. Sobre os fungos, algumas patologias. Eu acho importante comentar algumas patologias dos fungos. Doenças, né? Infecções hospitalares é uma média de 40%, né, que ocorrem doenças transmitidas através de fungos, né? Pneumonia, histoplasmose e a candidíase, tá? Ocorre muito em órgãos sexuais. Então, ó, pra você ver que cena feia, ó. Micose horrível, tá vendo? No pé. Pode levar até um detrimento maior na região, né, sexual. Sobre antibióticos, os fungos funcionam como antibióticos, né? Agora a importância deles, né? A penicilina, né? A ciclosporina, ação contra a rejeição, né? Ocorre, né? O penicilino, no tato, né? Ele possui hifas, né? Que são parecidas com as hastes, e os esporos nas pontas, tá? E esse aqui, ó, a Claviceps purpurea, né? Que é o LSD, né? É um alucinógeno, né? Essa espécie aí produz o LSD. Os tóxicos, como eu já falei lá atrás, né? Só apenas frisando aqui, que os cogumelos tóxicos, né? Eles são utilizados de forma indevida, né? Na produção de alucinógenos. Agora, alguns podem até levar à intoxicação grave, tá? E aí tem que ser levado ao hospital. O aspergillus, né, e o amendoim, né? Quantas vezes a gente já pegou, né, um amendoim que está com a casca cheia de fungos? Se tiver, melhor não consumir, porque esses fungos, eles são cancerígenos, vão provocar um câncer se você insistir na ingestão, tá? Melhor não consumir quando tiver com fungos. O amendoim, ele está sempre sob suspeita. Por quê? Na década de 1960, um amendoim importado do Brasil, utilizado na fabricação de ração para aves do Reino Unido, foi considerado responsável pela morte de milhares de animais, né? Então, a semente ela apresentava altos índices de contaminação por aflatoxinas, né, que são substâncias tóxicas produzidas por fungos. Desde então, órgãos de vigilância sanitária vêm realizando monitoramentos constantes do amendoim brasileiro, né? Isso está na fonte aí, está na revista Ciência hoje, de janeiro e fevereiro de 2004,
volume 34, número 201, a publicação do SBPC do Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade pode ler o artigo lá na revista Hoje. O amendoim, o que é o amendoim? É uma leguminosa, né? Os gêneros aspergillus e penicillinus, né, produzem a aflatoxina. Ingestão excessiva pode causar o câncer, mutações genéticas, deformidades em fetos animais, né? A substância ela é produzida durante o processo de secagem, quando em contato com o solo, onde encontra os fungos. Nós estamos falando do amendoim com fungos, tá? Não é que o amendoim vai causar isso, câncer, mutação. O amendoim, o fungo do amendoim que provoca isso tudo. Bom, sobre a alimentação, vocês viram aqui o cogumelo, né, aqui um queijo, né? E isso aqui é um outro vegetal, que eu não sei qual que é. Bom, a fermentação, né, ocorre produção de álcool, né, e ele pode panificar, né, aumento, né, de volume, né, na fermentação. Isso acontece em pães e bolos, né, pizzas, etc. Decomposição, grande variedade de enzimas, destrói quase tudo, né, há muitas espécies no solo e na água, inclusive na salgada, tá? Observa aí no próprio pãozinho, né, no próprio tomate, né, tem uma espécie aí. Bom, sobre os fungos, ok. Ainda vou agora apresentar para vocês os protistas. Vou ter que alterar a tela aqui, tá? O protista são formados por protozoários e algas unicelulares, né? A maioria deles são eucariontes, né? E são unicelulares, né? Exemplo aqui, o protozoário ameba, o protozoário paramécio e a alga, essa alga aqui, Noctulica sp. Bom, o reino protista, a alimentação, né, ocorre, né, entre algas e protozoários, né? As algas são autótrofas, né, são capazes de produzir seu próprio alimento, e os protozoários são heterótrofos, tá? A reprodução pode ser de forma sexuada ou assexuada. Sobre os protozoários, eles são seres vivos unicelulares, são eucariontes, né, são desprovidos de clorofila, né, podem viver como parasitas, né, ou ter vida livre. Os parasitas podem causar muitas doenças nos seres vivos. As formas de protozoário, né, como a gente já falou, é o balantídeo, o paramécio, a giardia, a trypanosoma, né, e a ameba. A reprodução assexuada dos protozoários, né, ocorre através do núcleo, né, o núcleo celular, estamos falando da ameba, duplicação do núcleo, aí depois esse núcleo subdivide e essas células são separadas, ocorrendo assim a sua reprodução. A reprodução sexuada, né, que é a célula macho, ocorre a junção de a célula macho com a célula fêmea, né, de novos protozoários, ocorre a junção das células produzindo novas células que são reproduzidas, essa reprodução sexuada. Bom, os diferentes tipos de protozoários, né, foram classificados segundo o tipo e a presença ou não de elementos especiais de locomoção. Dessa forma, os protozoários são divididos em flagelados, né? O que são os flagelados? Os flagelados são aqueles que apresentam um ou mais de um flagelo, né? Locomorfos vibrando esses flagelos em meio líquido. Muitos apresentam vida livre, né? Outros são parasitas e ocasionam doenças no homem, né? Um exemplo aí é o protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi, né? Que é o causador da doença de Chagas, né? Bom, o protozoário flagelado Giardia nuris é um exemplo. O protozoário flagelado Trichomonas vaginalis. O protozoário flagelado Leishmania brasiliensis, né? Os diferentes tipos de protozoários, né? Os ciliados. Os ciliados, ele apresenta pequenos filamentos, né, em volta do corpo, chamados cílios. Usa os cílios para se movimentar e capturar alimentos, né? Exemplo, o balantídeo, né, que é um parasita que vive habitualmente no organismo do porco, né?
O paramécio, que vive basicamente na água doce, né? Exemplo desse ciliado aí é o paramécio, né? O multicronucleatum. Bom, ainda sobre os ciliados, o protozoários ciliados, existe esse aí, que é o Helicostomas genus, que é o causador das doenças em corais, né? O protozoário ciliado, né, que é o Balantidium coli, também é outra espécie. Bom, agora, ainda sobre os diferentes tipos de protozoários, tem os esporozoários. Os esporozoários, eles são basicamente parasitas, né? E eles não se locomovem, portanto, eles não têm flagelo. Exemplos, um dos mais conhecidos é o Plasmodium, né? Que é o protozoário que provoca nos seres humanos, né? Uma doença conhecida como malária, né? O protozoário esporozoário, que é o Plasmodium vivax, ele é o causador da malária, tá vendo aí? O protozoário esporozoário Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, né? As algas unicelulares eucariontes. Isso ainda sobre a importância das algas. São importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas aquáticos, né? São as principais produtoras do alimento, que nutre direta ou indiretamente os demais, né? Os demais seres vivos aquáticos, né? São grandes fornecedores do gás oxigênio, que abastece, né, a vida aeróbica no planeta, né? Elas são responsáveis por 85% do ar atmosférico, né? São responsáveis pelas algas. Entre as algas destacam-se as euglenas, né, as crisófitas e as pirrófitas. Bom, as euglenófitas, né, que são as euglenas, são unicelulares, são clorofiladas, elas locomovem através de um flagelo, né? Seu habitat principalmente é água doce, mas também água salgada, tá? Bom, a alga euglena virilis é um exemplo, a alga euglena gracilis, a alga euglena agilis, a alga euglena tripteris, são exemplos de algas. Bom, entre as algas euglenas, crisófitas e pirrófitas, destaca-se também as crisófitas, né, que são algas douradas. Essas crisófitas, que são chamadas de conhecidas como algas douradas, são amareladas. Elas são unicelulares, elas são clorofiladas, seu habitat é água doce ou salgada, né, tanto faz. Elas são representadas pelas diatomáceas, né, que são algas que têm o corpo protegido por uma carapaça formada de sílica, né, diatomácea mostrando a sua carapaça de sílica. Bom, algas diatomáceas, né, são encontradas em nascentes da serra, né, do elefante, através do projeto de iniciação científica da ACE e da EMAS. Bom, elas são algas diatomáceas, né, elas são encontradas basicamente nessas nascentes, são bem específicas. E entre as algas destacam também as pirrófitas. Elas são unicelulares, são clorofiladas, seu habitat elas são marinhas, né? Elas causam o fenômeno da bioluminescência, causam o fenômeno também da maré vermelha, né? Volta e meia a gente acontece, né? Falando, nesse período da maré vermelha, ou seja, existe uma grande predominância das algas pirrófitas, né, nos mares. Por isso que é chamada maré vermelha. Bom, o fenômeno da bioluminescência, né, observe, você vê aqui, como que fica clarinho, né? Oh, meu Deus, fugi aqui, peraí. Esse fenômeno você viu que ficou bem clarinho, né, no mar. Alga pirrófitas, né, são causadoras da maré vermelha, né, não é que o mar fica totalmente vermelho, partes onde que tem a predominância dessas algas, né, dessas pirrófitas, fica vermelha, né. Algumas doenças causadas por protozoários, amebíase ou disenteria amebiana, como adquirir essa doença? Ingestão de água, alimentos contaminados com protozoário, né, e quais são os sintomas? Ulcerações no intestino grosso, né, o protozoário forma cisco que contamina essa água, né? Como prevenir? Ferver a água, né, de beber e lavar muito as verduras e frutas. Lavar as mãos antes das refeições. Hoje em dia a gente não usa mais essa técnica de ferver a água, né? Mas é uma das formas de evitar.
né? A água ela precisa ser potável, né? Ou se não é potável, ela precisa ser fervida e as verduras, frutas precisam ser bem lavadas, porque senão acaba esse protozoário estando presente e a ingestão dele causa ulcerações, né, no intestino grosso. A giardíase, né, é como adquirir ingestão de água, né, ou alimentos contaminados com protozoário, né. A gente toma água mineral, mas tem muitas pessoas que não têm acesso à água potável, infelizmente, né. A gente pensa assim que, mas eu tenho acesso. Você tem, mas muitos não têm acesso à água potável. Né? Como prevenir? Ataca o intestino, né? Ataca o intestino causando fortes diarreia, podendo levar à desidratação. Os sintomas são bem comuns, né? Aqui foi trocado aqui, ó. Os sintomas atacam o intestino. E como prevenir é ferver a água de beber, lavar as verduras e lavar as mãos antes das refeições. Está invertido aqui, mas os sintomas e a prevenção é isso aí. A doença de Chagas, como adquire? É através da picada do inseto barbeiro, né? O Triatoma infestans, né? Contaminado com o protozoário Trypanosoma cruzi, todo mundo já conhece esse barbeiro, né? Ele é o causador da doença de Chagas. Como prevenir? Substituir moradias de barro, né? Ou madeira por casas de alvenaria, evitando locais onde o barbeiro possa se esconder. Né? Quais os sintomas, né? Onde ataca? Ataca o sistema circulatório, causando sérios problemas no coração. Úlcera de Bauru ou leishmaniose. Como adquire a doença? Picada do mosquito, né? Flebótomo, né? Contaminando o protozoário Leishmania brasilis. Sintomas, causa ferida na pele, mucosa, lábios, nariz. Olha só para você ver como que fica o nariz da pessoa, que horrível. A malária, né, é outra doença, é picada pelo mosquito anófeles, né, contaminando o protozoário plasmódio, né. O sintoma ataca o fígado, o baço e outros órgãos viscerais, causa febre muito alta. Como prevenir? Combate o mosquito anófeles através da pulverização. A toxoplasmose, como adquirir essa doença? Contato com fezes de animais domésticos, contaminando com protozoário. Os sintomas causam mal-estar, dores de cabeça, musculares, né, prostrações e febre. O aumento de glândulos. Em grávidas, o protozoário pode atingir o feto, provocando cegueira, deficiência mental até a morte. Como prevenir? Evitar contato com locais, né, que possam conter fezes de animais domésticos. Bom, a gente fica por aqui, a gente finaliza essas espécies de protozoários, certo? Ok. Professor, Oi. O tempo foi... Não, o tempo tá ok. Eu só vou te pedir para postar esses últimos slides na sala, porque eles não passaram. Os cursistas até colocaram aqui, eu não quis te interromper, mas eles não... Esse do protista, do reino protista... Ah, sim, sim. Né, ele ficou fixo na tela. E aí eu te peço para postar na sala virtual. Sim, sim, tá bom? Vou postar todos, tá? Viu, pessoal? Então, os slides, vocês sinalizaram aqui para mim que os slides não estavam passando, o Guilherme, a Ana Clédia, viu? Então, o professor vai postar na sala, tá bom? Professor, nós não temos perguntas aqui no chat, e eu te peço, assim, que faça suas considerações finais. Bom, pessoal, é isso, né? Essa disciplina, morfologia e taxonomia de criptógamas, basicamente você estudar uma parte da botânica, né? Ela não é a botânica toda, mas é uma parte da botânica, porque nós temos também as espermatófitas. Bom, então eu sugiro, muitos não fizeram a pergunta, mas eu vou falar, alguns ficam com medo de fazer avaliação. Vocês serão avaliados dentro do caderno didático, aquele que eu escolhi lá da CAPES, certo? Então, eu coloquei as páginas que serão cobradas, então foquem na importância, foquem nas características principais, não foquem nos nomes em latim, aqueles que vocês não conseguem, às vezes, falar, né, uns nomes muito complicados. Eu não sou criativo para avaliação, né, então, portanto, a minha avaliação é uma avaliação leve, branda, porque é uma disciplina pesada, eu sei disso,
e eu estou elaborando o banco da melhor forma possível. Eu não sou muito criativo com prova, graças a Deus eu não sou criativo, e as minhas questões são basicamente voltadas assim, para as características principais, a importância econômica, importância para a indústria, né? Importância para a indústria farmacêutica, alimentícia, etc. Então é isso, eu espero que Professor, vocês... não ser criativo quer dizer que não vai complicar a vida dos cursistas, é isso? Exatamente, Alcina, não sou criativo, portanto, não quero complicar a vida de ninguém. Vamos estudar de forma branda, é claro que vocês têm que estudar, se for o caso, pegar uma videoaula, assistir, entendeu? Hoje a internet está aí nos favorecendo em tudo isso, tá? Foi um prazer estar com vocês, espero, né, que tenham todos sucesso, espero ter contribuído um pouco, né? Peço desculpa o último slide não ter passado, mas eu será postado, tá bom? E no mais, Professor, só isso. só uma pergunta, aqui nós teremos mais algum webinário dessa disciplina? Não teremos, essa disciplina encerrou na terceira semana de agosto, né? Uhum. E eu deixei o webinário por último para a gente poder ter passado todas as aulas e a gente poder fazer uma revisão. Essa aula de hoje foi uma revisão de todos os assuntos que estão lá nos módulos. Tá, eu vou só te pedir aqui, que é um pedido, uma solicitação da Ana Clédia. Ela pede para explicar a atividade de aprendizagem novamente. Tá. Estão com dúvida. É um projeto de desenvolvimento, não é isso? A Ana Clédia posta aqui. Então, explica para a gente aí, por favor, professor, sobre essa atividade. Certo. Deixa eu abri-la aqui, tá? É a A, né? Atividade de aprendizagem, né? Isso. Vamos lá. Eu pedi o link... Eu pedi para construir, com base na BNCC, nos livros didáticos de referência, um projeto de desenvolvimento, né, voltado para os alunos do ensino médio, né, utilizando com base a biologia e taxonomia de criptóganos, fungos, protistas, briófitas, pteridófitas, relacionar com a morfologia, estruturas reprodutivas, ciclos de vida de cada grupo e sua importância ambiental. É isso que eu falei. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, assim, os fungos, né? Começar a falar, fazer um projeto, né, dentro da Base Nacional Curricular Comum, fungos. Aí vocês vão falar um pouco, os fungos, sobre a morfologia dos fungos, a estrutura reprodutiva, o ciclo de vida de cada grupo, né, a importância ambiental e econômica. Aí depois vocês vão lá, pega os protistas são importantes nisso, o ciclo reprodutivo é esse, o ciclo de vida é esse. Aí depois vai para as briófitas, você vai pegando cada grupo, né, de criptógamas, e aí vocês vão falando um pouco sobre a morfologia, estrutura reprodutiva, os ciclos de vida de cada um desses grupos, bem como não deixar de falar a importância ambiental e econômica, né? É isso. Ana Clédia, ficou claro aí, Ana Clédia? Responde aí pra gente. Agora, é aquilo, né? Fazer, colocando. Primeiro, você vai falar na forma de projeto, né? Você vai falar justificativa, objetivo geral, objetivo específico, o público-alvo, que a gente já falou lá em cima, que é alunos do ensino médio, a atividade que você está propondo, a atividade de culminância, como você pretende fazer isso no final, como vai expor, os recursos didáticos, né? E humanos, avaliação e referências. Né? Então, tem esse roteiro aí para os cursistas. Tá no roteiro, na descrição da atividade, tem um roteirinho que eu coloquei, mas pode fazer de forma bem básica, viu, gente? Que é para alunos do ensino médio. Ok, professor, acredito que a dúvida foi sanada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui hoje nesse nosso encontro e já quero convidá-los para o webinário de amanhã. Amanhã nós teremos o webinário da disciplina Didática 1 com a professora Meirivan. Então, nós aguardamos todos vocês aqui amanhã, só que não vai ser às 19, tá bom? Amanhã o nosso encontro é às 19h30.
Ok, pessoal? E nós aguardamos todos vocês. Muito obrigada aos tutores, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada, professor Flávio. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Estou muito contente de estar participando desse webinário hoje. Obrigado, Valmir. Obrigado, Alcina. Obrigado à presença de todos, tá bom? E nós aguardamos todos vocês aqui, tá? Amanhã, às 19h30. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.